E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio. Olha, lembrando que teremos ainda uma live aqui no canal, hoje, 4 horas da tarde. Lembrando que todas as terças e quintas temos lives aqui, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Olha, neste conteúdo de agora, estamos felizes, né? Aliviados, Botafogo 3, Estudiantes 0. Vamos analisar a partida? 0 não, 3-2. Ainda tô meio desnorteado, tá? Porque aquele empate deixa a gente meio assim, né? Depois o Botafogo com o Arthur foi lá, fez o gol da vitória. Enfim, cara, muitas emoções no estádio Newton Santos. Um misto de emoções, mas no final a gente fez o que teria que ter feito, né? A vitória na última rodada, agora o Botafogo só dependendo dele, também no estádio Newton Santos. Então 3 para o Botafogo, 2 para o Estudiantes. Vamos analisar essa partida. Temos muitas coisas para conversar. E claro, vamos dar as notas. Quem foi o craque? Cara, eu tenho que dar a Baranga hoje. Sério, um jogo importante, vocês gostam, né? A galera fica falando aqui, não, você tem que dar o Baranga. Independentemente do jogo, tu tem que falar quem foi o melhor, quem foi o pior. Cara, vou ter que achar quem foi o pior ontem aqui. Meu Deus, enfim, vamos lá. Quem foi o craque, quem foi a Baranga. Tudo isso agora, mas antes peço pra vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro vamos analisar o jogo. Na segunda parte do vídeo, a gente fala quem foi o craque, quem foi a Baranga, dá as notas aos jogadores, ao técnico, mas temos muitas coisas para conversar. Primeiro, Botafogo 3, Estudiantes 2, resultado importantíssimo, porque o Botafogo, cara, não podia nem empatar, né? De verdade, porque se empatasse já seria complicado, principalmente se o Botafogo perdesse, estaria eliminado. Gols marcados ali pelo Juan Cruz, Igor Jesus e o Arthur, que jogou muito. Preparem-se, porque nesse vídeo a gente vai exaltar o Arthur, porque verdade seja dita, ontem ele fez uma partida espetacular, a partida do Arthur, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Lembrando que o Botafogo agora, na última rodada, no dia 27 de maio, vai pegar a Universidade do Chile no estádio Newton Santos. E o Botafogo só depende de uma vitória para se classificar. E de verdade, nesse momento, cara, para mim não interessa se o Botafogo vai passar em primeiro, se o Botafogo vai passar em segundo. O que interessa é a classificação. Claro que a gente quer passar em primeiro, porque nas oitavas a gente decide em casa. Mas ano passado o Botafogo foi campeão da Libertadores, passando também em segundo no grupo. Então o que interessa pra gente nesse momento é passar. Depois a gente vê o que acontece. Olha, nos últimos 6 jogos o Botafogo venceu 5. Preparem o coração, hein? Porque olha, realmente, só elogios aqui hoje. Será? Vamos conversar. Então, cara, o Paiva, ele não perde dentro do estádio Newton Santos. O time do Paiva ainda não perdeu jogando dentro do estádio Newton Santos. Já falei isso aqui no canal. Tem que ter uma constância. Fora de casa também. O Botafogo tem que vencer fora de casa. Domingo é o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo volta a campo domingo. Temos que vencer. Apesar que é no Rio de Janeiro, no Maracanã, mas é um jogo, teoricamente, fora de casa, e a gente tem que ter essa constância também. Mas dentro de casa, o Renato Paiva ainda não perdeu. Eu não vou entrar nesse debate aqui, eu sei que vocês vão perguntar. Aquele dedo do meio que ele deu, foi pra torcida? Pra quem não viu, né, o Renato Paiva, vou botar aí rapidinho, o Renato Paiva, ele deu, vou tentar achar uma imagem aqui, se eu achar uma imagem eu tô botando pra vocês aí na tela, se eu não achar é porque eu não vou botar, mas o Renato Paiva, ele deu o dedo do meio ali e na coletiva ele disse que foi para um membro da sua comissão técnica, de brincadeira, porque
esse rapaz da comissão técnica estava pedindo para ele tirar o Arthur do jogo. E o Arthur acabou fazendo o gol no final. Então ele disse que esse dedo no meio é para um auxiliar dele da comissão técnica, mas brincando. Claro, a gente nunca vai saber. Porque se foi para a torcida, a gente nunca vai saber. Enfim, então, sem polêmicas, não vamos entrar em polêmicas porque tá dando tudo certo. Então não vou entrar nesse debate aí do dedo do meio do Renato Paiva. Olha, falando da escalação, ontem ele colocou o Botafogo com o Juan Cruz e ele barrou o Jefinho. Olha, a princípio eu fiquei muito irritado quando eu vi a escalação, acredito que vários torcedores também, por conta daquela questão do entrosamento, aquilo tudo que a gente vem falando, a forma de jogar, você ficar mexendo no time toda hora não é bom. E ontem ele tira o Jefinho, que estava torto na direita, tudo bem, mas estava dando certo, e para colocar o Juan Cruz. Eu fiquei puto, por quê? Eu falei, cara, o Juan Cruz vai jogar como segundo atacante, o Arthur vai voltar para a ponta, e ele vai mudar o que estava dando certo. Eu fiquei muito puto na hora. Mas quando o jogo começou, aí aqui vai um elogio ao técnico, quando o jogo começou, o Arthur, ele continuou jogando como segundo atacante, o Arthur continuou jogando por dentro, livre, girando dentro de campo, indo para um lado, indo para o outro, e o Juan Cruz dentro da área, junto com o Igor Jesus. Quem foi o ponta do lado direito foi o Vitinho. Ele não se preocupou muito com isso ontem, o Renato Paiva. Ele coloca o Vitinho como um ponta e o Gregory estava segurando lá atrás pelo lado direito. Por quê? Porque o Estudiantes, a gente sabia que ia vir muito fechado. Então ele coloca dois caras dentro da área, o Igor Jesus e o Juan Cruz. Ele coloca o Arthur por dentro solto. O Arthur estava com liberdade para jogar por dentro. O ponta no lado direito foi o Vitinho. E lá atrás, quem estava segurando no lado direito era o Gregory. Por quê? Porque ele sabia que a gente ia ter que cruzar a bola na área. O Estudiantes ia vir fechado. E isso acabou dando certo. O Arthur ontem, ele jogou muita bola solto, livre, girando. Então, cara, assim, isso aqui a gente tem que dar os parabéns ao técnico. Porque ele continua enxergando que o Arthur, ele tem que jogar por dentro. Gente, quando o Arthur foi contratado, eu falei aqui no canal, o Arthur, ele é um segundo atacante. Ele tem que jogar por dentro. É o cara do último passe. Assim como ele jogava no Bragantino. Então, cara, o Arthur por dentro é um outro jogador. Porque se você botar o Arthur na ponta, ele não dribla ninguém. Ele não consegue driblar ninguém. Agora, o Arthur por dentro, ele é muito efetivo nos passes. Então o Arthur tem que jogar por dentro. Então, cara, assim como o Savarino. Então, ontem, na escalação, eu fiquei muito chateado, porque eu falei, cara, o Arthur vai voltar para a ponta, aonde ele não rende. O Juan Cruz vai ser um segundo atacante. Aí a galera tava falando, não, calma, porque o time, a zaga do Estudiantes, são jogadores baixos. Ele tá colocando o Juan Cruz porque é alto, junto com o Igor Jesus. Eu falei, cara, se ele botar o Arthur de novo na ponta, o Juan Cruz como segundo atacante, não vai dar certo. Porque o Arthur, cara, a melhor partida do Arthur tinha sido contra o Internacional, por dentro. E ontem foi a melhor partida do Arthur por dentro. O Arthur tem que jogar por dentro, solto, como segundo atacante. E acabou que aconteceu isso. Apesar da entrada do Juan Cruz, o Arthur continuou jogando por dentro, dois centroavantes dentro da área, o Vitinho como ponta e o Gregory segurando lá atrás. Então, méritos realmente pro... E começou a jogar mais do que o Botafogo. Ganhou o meio-campo. O técnico do Estudiantes, ele fez 3 mexidas no time e o Renato Paiva ficou olhando. O Botafogo começou a perder o meio, o Botafogo começou o Estudiantes começou a ficar bem melhor na partida e o Renato Paiva olhando. Isso antes do pênalti, tá? Porque a gente vai falar do pênalti. Não foi pênalti. O que aconteceu ontem foi um roubo. O Gregory estava de costas. O Gregory nem estava olhando. Um pênalti assim bizarro, tá? Não vou nem perder meu tempo falando do pênalti, porque aquilo ali pra mim é roubo. Agora, o time sentiu muito o gol do Estudiantes, o pênalti. Mas antes disso, o Estudiantes, ele já estava melhor em campo. O técnico tinha mexido na equipe e o Renato Paiva estava olhando. O Renato Paiva,
ele ficou olhando o Estudiantes jogar. E isso não pode acontecer. É o que eu venho falando aqui também. O time do Botafogo ganha o jogo, sai na frente, começa a recuar. Parece um time um pouco medroso. Eu cheguei a falar isso aqui um dia desse no canal. Essas coisas não podem acontecer. E ele demorou muito a mexer. Aí aqui vai uma crítica ao Renato Paiva, porque ele demora muito a mexer. E quando os jogadores estão cansados ali, o Alex Telles cansado, o Vitinho cansado, ele demora a mexer. E quando ele mexe, ele coloca o Nathan Fernandes no lugar do Juan Cruz. Apenas uma mexida. Já era para ele colocar uns 3 dentro de campo. Ele só colocou um, que foi o Nathan Fernandes. Aí ele tira o Telles e tira o Vitinho para colocar o Jefinho e o Ponte. O Botafogo volta ali para o jogo. Enfim, o Botafogo vai, toma um empate. O Telles, quando foi substituído, ele saiu muito chateado. Eu nem acredito que seja com o técnico, tá? Eu acho que a irritação do Telles foi porque o jogo estava 2-2. Então, quando o Telles foi substituído, eu acho até que ele ficou mais irritado por conta do placar do jogo, porque o Botafogo estava ganhando de 2-0. O Botafogo toma um empate, do que necessariamente com o Renato Paiva. Porque quando o Telles saiu, ele estava muito cansado. Ele tinha que sair mesmo. Então saíram Telles e Vitinho para a entrada de Jefinho e Matheus Ponte. Então eu acho até que a irritação do Telles foi por conta do empate. O Botafogo sentiu muito, principalmente o primeiro gol. Tem que ter um pouco de maturidade. Como eu disse, antes mesmo do pênalti, antes mesmo do gol do Estudiantes, o Botafogo estava dando botes errados, o Botafogo estava perdendo gols. Então realmente depois do pênalti a gente vê que os jogadores sentiram, e isso não pode acontecer. Tem jogadores experientes nesse elenco e não podem sentir dessa tal maneira. E ali no finalzinho, o lançamento espetacular do Marlon Freitas pro golaço do Arthur, 3-2, e o Botafogo acaba vencendo essa partida. Dá os parabéns aqui também para a torcida do Botafogo, empurrou o time. O Nilton Santos ontem tremeu. 26 mil, cara. Daria para colocar muito mais. Contra a Universidade do Chile, a gente tem que ir em peso. 26 mil ontem fez aquele barulho todo. Imagina 40. Então, ontem, 26 mil torcedores empurrando, o Nilton Santos tremendo para essa vitória importantíssima do Botafogo. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos dar as notas. Quem foi o craque? Tem que dar baranga hoje? Sério? Não quero dar baranga não, gente. Mas vamos lá. Quem foi o craque? Quem foi a baranga? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga. Mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês, lembrando que hoje, quinta-feira, ainda teremos uma live aqui no canal, 4 horas da tarde. Tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa nessa live. Aguardo vocês. Olha, goleiro John, vou dar uma nota 6,5, tá? Ágil em coberturas e saídas, não teve culpa nos gols do Estudiante. Nota 6,5 aí pro goleiro John. Vitinho, vou dar uma nota 6,5 também. Participativo no ataque. Faltou caprichar um pouquinho. Bom cruzamento ali pro Igor Jesus. Nota 6,5 pro Vitinho. Cara, o Jair. Eu quero falar da dupla de zaga, tá? O Jair, eu vou dar uma nota 7,5. E o David e Ricardo, eu vou dar uma nota 8. Primeiro falando do Jair, cara. Excelente atuação. Lançamento espetacular pro primeiro gol do Botafogo. O Jair joga muito, gente. O que o Jair joga bola é brincadeira. Nota 7,5 para ele. Mas o David e Ricardo, que eu dei o baranga para ele aqui no último jogo, a galera não entendeu muito, porque naquela partida, o David e Ricardo, ele tinha feito faltas bobas, algumas situações ali que naquela partida fez ele ser o pior, porque tava difícil encontrar o baranga naquele jogo. E o David e Ricardo ontem, eu vou dar uma nota para ele maior do que o Jair. A nota dele é 8. Muita imposição, firme. Cara, que surpresa. Não só o David Ricardo, como o Jair. O Jair eu defendi muito a chegada dele aqui. O David Ricardo é um cara que está sendo realmente uma grata surpresa. 2 jogadores que vieram da Série B. Pra galera que tem preconceito de Série B, tem o preconceito. O Jair veio do Santos na Série B e o David Ricardo veio do Ceará na Série B.
Alguém aqui tá sentindo falta do Bastos? Alguém aqui tá sentindo falta do Barbosa? Cara, essa dupla de zaga é muito interessante. Um tem 20 anos, que é o Jair. Não tem, acho que o Jair tem 50 jogos só como profissional. 50. Só tem 50 jogos como profissional na sua carreira. O David Ricardo tem 22 anos. E realmente é uma dupla de zaga bem interessante, esses dois. O Alerce Telles eu vou dar uma nota 7. Gostei do Alerce Telles, principalmente no primeiro tempo. Atacou, defendeu, armou. Eu gostei mais da partida do Telles ali no primeiro tempo. Vou dar uma nota 7 para ele. Cara, o Baranga, né? Vocês gostam. Baranga do jogo. Cara, vou dar pro Gregory. A mesma questão do jogo passado que eu falei do David Ricardo aqui. É difícil você escolher um jogo tão importante, um jogo tão bacana. Tem que escolher o Baranga. Então tá bom. Gregory, eu vou dar uma nota 6 pro Gregory. Cometeu o pênalti, que pra mim foi um roubo. Não tem outra palavra que defina aquilo. Cortou uma bola estranha ali também. Teve uma hora que o Gregory, ele corta uma bola muito estranha pra trás, que quase complica o Botafogo. Mais um leão em campo, mas eu vou dar uma nota 6 pra ele. Pegando a partida de ontem, foi pra mim o pior em campo. Então, Baranga é o Gregory. Marlon Freitas, 9,5. Excelente, cara. Ditou o ritmo, se doou, deu uma assistência espetacular no gol do Arthur. Cara, pega o lançamento, cara, do Marlon Freitas pro gol do Arthur. É realmente bizarro. Tá voltando a jogar muita bola o Marlon Freitas. Nota 9,5. Meu Deus do céu, hein? Nota 10. Cara, eu acho que eu nunca dei um 10 aqui no canal para um craque. Mas vou ter que dar pro Arthur. Nota 10, quem diria, mas verdade seja dita, quando jogar bem a gente vai falar. Eu espero que ele cale a minha boca realmente, porque quem sabe, quem me acompanha, eu nunca fui muito fã do Arthur, mas cara, aqui eu nunca vou mentir e nunca vou torcer para dar errado para tá certo. Então, cara, espero que realmente pelo investimento que o Botafogo fez, ele é o camisa 7 do Botafogo. Espero que ele cale a minha boca cada vez mais e ontem ele calou. Nota 10 pro Arthur. Ele já era o craque do time antes mesmo de fazer o golaço que ele fez, que decidiu o jogo. Então, melhor em campo ontem o Arthur, jogando como segundo atacante, livre, solto, girando em campo. O Arthur, ele não é ponta, ele é segundo atacante, nota 10, craque do jogo. Cuiabano, nota 6,5. No primeiro tempo, eu não gostei muito do Cuiabano, mas ele estava sem espaço também. Perdeu um gol, cara, de cabeça que não pode perder. Erros técnicos ali também, mas ele tentou, né? Alguns lances perigosos ali também. Nota 6,5 para o Cuiabano. O Juan Cruz, vou dar uma nota 7,5. Se movimentou, deu opção, fez o gol de oportunismo. Nota 7,5 para o Juan Cruz. Igor Jesus, nota 8. Tecnicamente, não foi uma das melhores partidas do Igor Jesus. Mas até mesmo quando tecnicamente ele não está 100%, ele fez um gol, finalizou bolas perigosas, deu trabalho, joga muito Igor Jesus, nota 8. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. Nathan Fernandes, 6,5. Gás, velocidade pelo lado direito. Mateu Ponte, nota 6,5. Fechou bem o lado direito. Jefinho, vou dar 6,5 também. Apesar que o Jefinho, cara, se eu não tivesse dado Baranga pro Gregory, talvez eu daria Baranga pro Jefinho. Entrou preguiçoso, entrou prendendo a bola, perdendo algumas bolas, mas eu vou dar nota 6,5 pro Jefinho para dar a moral para ele, para dar uma levantada. Danilo Barbosa entrou no final, vou deixar sem nota. O Alan, eu até vou dar uma nota 7 pro Alan, porque vem entrando bem, vem chamando a atenção, apesar do pouco tempo em campo, qualidade, gastou o tempo, deu uma caneta ali linda no jogador do Estudiante, nota 7 pro Alan. E para fechar, a nota do nosso técnico Renato Paiva, nota 7 para o Renato Paiva. Um ótimo jogo do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, 2-0, mas depois acabou tendo o lance do pênalti ali, que para mim é roubo. O time sentiu muito, ele demorou muito a mexer. O Renato Paiva tem que rever isso, ele demora muito a mexer. Os jogadores estão cansados. O Estudiantes fez 3 mexidas
começou a ganhar o meio-campo, começou a ganhar o jogo, melhorou para o Estudiantes. O Renato Paiva estava olhando, isso mesmo antes do pênalti acontecer. Ele demora muito a mexer, mas ali no final do jogo acabou ajudando com algumas mexidas. Então, nota 7 para o Renato Paiva. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem e fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Hoje tem live no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.